Abra a Bíblia no livro de Êxodo, Êxodo 24, a partir do versículo 12. E depois nós vamos para Êxodo 32, do 1 ao 6. Diz assim, Êxodo 24, 12. Disse o Senhor a Moisés: suba ao monte, venha até mim e fique aqui. E lhe darei as tábuas de pedra com a lei e os mandamentos que escrevi para a instrução do povo. Moisés partiu com Josué, seu auxiliar, e subiu ao monte de Deus. Ele disse às autoridades de Israel: esperem-nos aqui até que retornemos. Arão e Hur ficarão com vocês. Quem tiver alguma questão para resolver poderá procurá-los. Quando Moisés subiu, na hora que ele subiu, a nuvem cobriu o monte. E a glória do Senhor permaneceu sobre o monte Sinai. Durante 6 dias a nuvem cobriu o monte. No 7º dia o Senhor chamou Moisés do interior da nuvem. Os olhos dos israelitas aos olhos dos israelitas, a glória do Senhor parecia um fogo consumidor no topo do monte. Moisés entrou na nuvem e foi subindo o monte e permaneceu no monte 40 dias e 40 noites. Agora eu vou pedir para você ir comigo, capítulo 32 agora, capítulo número 32, versículo 6. O povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhes Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, de seus filhos, de suas filhas e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Vendo isso, Arão edificou um altar diante do bezerro e anunciou: amanhã haverá uma festa dedicada ao Senhor. Na manhã seguinte, ofereceram holocaustos e sacrifícios de comunhão. O povo se assentou para comer e beber, e levantando-se para se entregar à farra. A nossa vida aqui na Terra, ela é resultado das nossas escolhas. O lugar onde vamos passar a nossa eternidade também será resultado das nossas escolhas. Os que partiram para a eternidade estão nos devidos lugares. Eles estão lá, nesses lugares, como resultado das escolhas deles. Contudo, as nossas escolhas geralmente são influenciadas por situações que nós estamos expostos a elas. Essas exposições, elas podem ser provocadas por nós mesmos. Nós decidimos ir a determinados lugares, nós escolhemos determinadas amizades, enfim. E então, nos lugares em que nós estamos, nós nos expomos. E, no entanto, há outras situações que necessariamente nós não escolhemos estar expostos. Que estamos ali por força das circunstâncias e fomos ali colocados. E às vezes não são escolhas nossas, sabe? Nós não escolhemos a família na qual nascemos. Isso não foi escolha nossa. Nós nascemos nessa família e eu e você não dissemos: não, eu quero nascer aqui, eu quero nascer lá. Não.
Nós nascemos onde nascemos. Então, nós estamos ali em um meio que exerce influência sobre nós. Contudo, as influências, muito embora tenham uma força muito grande, essas influências não são definitivas nas nossas escolhas. Isso pode ser visto de várias maneiras. A gente que nasceu em um lar bem estruturado, recebeu boa educação, boa orientação, que a influência era boa, no entanto, ele decidiu tomar rumos errados e arrebentou com a vida. O contrário também é verdadeiro. Muitas pessoas nasceram em meios difíceis e, com certeza, se eu pedir aqui para levantar a mão, muita gente vai levantar a mão que veio de um lar desestruturado, de um meio muito complicado, mas que, embora houvesse essa influência negativa, e eu já ouvi de várias pessoas dizendo e testemunhando: olha, eu tinha tudo para ser um bandido, eu tinha tudo para ser um mau elemento, mas graças a Deus, minha vida é outra, minha história é outra. A minha história é diferente da minha família. Então, as influências existem. E elas influenciam, têm um poder influenciador nas nossas escolhas. Contudo, elas não são definitivas. A última palavra é nossa, se escolhemos isso ou aquilo, se queremos, se essa é a nossa opção, ou se aquela outra é a nossa opção. Não neguemos o poder das influências e vigiemos sobre que tipo de influência nos colocamos em ambientes, como é aquele ambiente, que tipo de ambiente, que tipo de influência aquilo vai nos trazer. O que eu estou assistindo, como isso vai me influenciar, o que eu estou acessando, o que eu estou lendo, tudo isso tem poder de influência. Então, influências e escolhas. Influências e escolhas. Mesmo que haja influências fortes, erradas, nós, repito, não somos obrigados a ceder a elas, sejam elas boas ou ruins. E a grande verdade é que as escolhas são nossas. E sabe de uma coisa? As consequências dessas escolhas virão sobre nós. E essas consequências, assim como as escolhas, poderão ser boas ou ruins. Tudo vai depender das nossas escolhas. Jesus era de carne e osso como eu e você. A Bíblia diz que ele foi tentado em tudo. Se a tudo é tudo. Ele foi tentado na ansiedade. E essa aqui, eu diria que é uma das situações de ansiedade, possivelmente a mais forte situação de ansiedade que Jesus passou. Mas no decorrer dele, com certeza, essas situações aconteciam. E sabe como Jesus lidava com as ansiedades? Na presença do Pai. A ansiedade, a angústia da morte vinha sobre Jesus. Ele foi orar. Ele foi lá para o Getsemane, o lugar da prensa de azeite, onde o óleo vinha. Ele foi lá orar. Sabe, ele levou Pedro, Tiago e João com ele. E a Bíblia diz que a angústia era tão grande que o seu suor se transformava em grandes gotas de sangue, que caíam até o chão. Isso falava de um grau de ansiedade muito profundo. Mas Jesus, diante daquele tempo de ansiedade, ele foi orar.
Ele não começou a meter a boca nos discípulos, chutar os cachorros que estavam na rua. Ah, porque é isso, porque a vida, que vida é essa? E, por que tem que passar por isso? Não deu lugar à revolta. Eu deixei o céu para estar aqui, agora eu vou ter que morrer por causa Não, não, não. Ele foi para o Pai. Ele ficou na presença do Pai. E lá ele abriu o coração. Ele expressou os sentimentos dele. Ele lançou as ansiedades. Ele disse o que estava no coração. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Se tem algum outro jeito de salvar o Silas, de salvar os homens, de salvar o Josmar, de salvar Augustinho. Se tem algum outro jeito, então passa de mim esse cálice. Todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A gente só consegue lançar ansiedades e se submeter à vontade do Pai, na presença do Pai. E é lá que Jesus estava. Ele pediu ajuda a 3 discípulos, mas que dormiram. E às vezes a gente vai pedir ajuda para pessoas e nada é errado. E a Bíblia diz: levem as cargas uns dos outros, mas às vezes essas pessoas até não nos dão aquela ajuda que a gente precisava, aquele apoio. Então continua com Deus. Jesus lidou com essa ansiedade, ele conhecia o futuro, ele não imaginava que talvez poderia acontecer alguma coisa ruim, ele sabia que ia acontecer. E ele vai para Deus. Jesus não toma decisões erradas. Jesus não atropela. Jesus não interrompe o propósito de Deus. Quando nós nos carregamos de ansiedades, atropelamos os processos, quebramos o propósito de Deus, porque está muito difícil, porque não aguento mais. A Bíblia diz que Deus não nos dá nenhum tipo de provação além do que a gente possa aguentar. E a Bíblia diz que Ele enviará o socorro. Que Deus é fiel, Ele não vai permitir que sejamos tentados, ou esse termo também pode ser traduzido por provados, que sejamos tentados ou provados além do que possamos suportar. É a Bíblia que diz. E o que deve nos levar, o que deve fazer com que tenhamos a escolha correta, não são os nossos sentimentos. Não é o eu achar, aguento ou não aguento. Mas é obedecer a Deus. É esperar no Senhor. É confiar nele.